Oi gente, tudo bom? Eu sou Ingrid Grazielli, acadêmica de medicina, e eu vim dar uma introdução para vocês do que vai ser o nosso projeto de pesquisa, tá certo? Primeiro eu gostaria de falar que o nosso tema é a alta taxa de depressão em idosos, certo? É um tema extremamente importante, já que tem diminuído bastante a quantidade de idosos no nosso país, certo? Alguns dados do IBGE provam que a taxa de depressão em idosos tem aumentado com o passar dos anos, certo? E a gente precisa entender por que isso acontece, certo? Por que essa doença assola tanto a nossa sociedade, independente dos idosos, mas com foco neles, eu gostaria de falar que um dos principais fatores para a doença ser ocasionada é o abandono desses idosos em casas de descanso, certo? Em asilos. Outro fator muito importante é a aceitação sobre ser dependente, certo? Porque muitos idosos não aceitam que eles podem ser sim dependentes, apesar de terem uma idade avançada. Eles não aceitam perder a independência que eles tinham devido à idade avançada, certo? Então eu acho que esse projeto é de extrema importância, essa pesquisa é de extrema importância, pois vai ajudar a gente a entender a cabeça desses indivíduos, dessa parcela social, certo? E a ajudá-los. A pesquisa se justifica no cenário atual, onde muitos idosos sofrem com a depressão. Pode ser por fatores genéticos, mas também pode ser por fatores externos, como a ausência dos seus familiares, a ausência da sua família e a ausência de atividades. O que deve ser feito? Diante disso, eles devem ser inseridos na sociedade para não se sentirem sozinhos, através de atividades de lazer, alguns que possam ter trabalho ainda trabalharem e assim diminuir o quadro de idosos com depressão e eles possam ter uma vida mais longa e mais alegre. Boa tarde, professor. Eu vou falar sobre o problema de pesquisa. Me chamo Matheus. Vou falar sobre o problema de pesquisa. O estudo que nós desenvolvemos tratará de analisar as possíveis causas da alta incidência de depressão dos idosos no Brasil, tendo em vista que 73% dos idosos são acometidos por essa doença. A falta de assistência médica e o descaso familiar são alguns dos principais responsáveis pelo surgimento da depressão no começo da velhice. Além do problema central, abordaremos duas questões específicas para desenvolver melhor a pesquisa. Uma delas é a depressão mais severa, que aparece nos idosos relacionada a outras doenças crônicas, como o Parkinson e o Alzheimer, que decorrente deles essa infuncionalidade faz gerar o quadro de depressão. Decorrente do problema de pesquisa, algumas hipóteses irão nortear o desenvolvimento na investigação aqui proposta. No Brasil, as pessoas mais acometidas pela depressão são as da terceira idade, especialmente na faixa etária de 60 a 64 anos. É válido ressaltar as características que são responsáveis por provocar a depressão nesses indivíduos. Bom, está muito relacionada com estressores psicossociais, como descaso familiar, pobreza e baixo acesso aos serviços de saúde. Existem depressões mais severas que acometem nos idosos que estão relacionadas com outras doenças, como, por exemplo, no início de Alzheimer e Parkinson, cujos primeiros sintomas são os mais depressivos. Percebe-se que a depressão afeta o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. E essas três regiões do cérebro respondem por funções importantes como aprendizado, cognição, memória e concentração. Se tratando do Alzheimer, é uma doença causada por lesões cerebrais que afeta diretamente a questão da memória e o comportamento. Já o Parkinson é uma doença que está muito associada com o movimento, e são esses fatores existentes que favorecem indivíduos com essas comorbidades a serem mais propensos a terem depressão. Nosso trabalho tem um objetivo exploratório, com o intuito de dar um novo olhar sobre o aumento da depressão entre os idosos, porque isso é um assunto pouco abordado socialmente e não deveria ser assim, porque a nossa taxa de idosos está aumentando com o passar dos anos e isso deve ser abordado socialmente porque é um assunto muito importante e, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, mais de 11,2 milhões de brasileiros idosos sofrem com a depressão. Então, por isso, é necessário esse olhar mais cuidadoso com o idoso e que deve ser de responsabilidade de toda a sociedade. Oi, povo! Tudo bem? Meu nome é Willy Nascimento e vim aqui falar um pouco para vocês sobre a relevância do referencial teórico dentro deste tema proposto. E aí a literatura ela aborda com muita ênfase acerca do aumento da taxa de depressão em idosos. Isso é bem característico também devido a essa transição de perfil etário que estamos vivenciando nestas últimas décadas no mundo inteiro.
E aí alguns fatores que acabam influenciando no aumento da depressão na senescência é a solidão, a falta de uma rede de apoio, ser do sexo feminino, ser divorciado, viúvo, não possuir uma religião, e aqueles que passam por um elevado número de hospitalizações. E aí, dentro deste contexto, observa-se a necessidade de ter políticas e posturas de intervenções efetivas, e algumas delas, inclusive, estão em nosso trabalho. Então é isso, povo. Para mais informações, apreciem o nosso trabalho. Até mais!